Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aqui para a nossa próxima aula sobre o poder do network, principalmente quando a gente está falando de relações empresariais, né? Esse curso, o foco dele é ajudar você que tem um negócio a ampliar sua rede de contatos, né? Os seus parceiros, conhecidos, enfim, a sua rede de amigos, no sentido de tornar a sua empresa mais visível e, a partir dessa relação, você conseguir também gerar negócios tanto para você quanto para esses parceiros. Lembrando que o network é sempre uma via de mão dupla, né? Eu já falei aqui na aula dos passados que uma coisa inicial é o que você planta em termos de valores, né, de postura, de posicionamento, e com isso, você aprendendo a dar mais visibilidade às suas expertises, aos seus produtos e serviços, você consegue fazer com que essa rede de contato também ajude você a prosperar dentro da sua área de atuação. Lógico que sim, para algumas outras situações, como por exemplo, se você está buscando aí, né, uma transição de carreira ou uma nova oportunidade, ele também funciona para esse tipo de situação. O foco nosso aqui é a geração de negócio. Então, aqui o interessante é a gente pensar em como você pode avaliar o valor que os seus contatos têm em termos de visibilidade e viabilidade de geração de negócio para o que você quer. E a partir daí, você vai trabalhar as estratégias para que esses contatos, a sua rede, se torne cada vez mais produtivo, ok? Bom, vamos lá. Algumas coisas, né, que você precisa entender, que é muito importante para esse processo, é que você tem que ter uma expertise em como se relacionar e fazer disso um fator de sucesso. Por que eu falo isso? Algumas pessoas têm dificuldade por questões pessoais, comportamentais, por uma maior timidez, por ser mais introspectivo, enfim, tem várias situações em que podem fazer com que você sinta um pouco mais de dificuldade em, né, expressar, em se relacionar com a sua rede. Agora, se você começa a entender isso do ponto de vista de um negócio, né, de uma ação profissional, ela vai facilitar você agir com mais facilidade e até com mais resultado. Agora, sempre que a gente está falando sobre network, é sempre bom a gente reforçar que você não faz network de um dia para a noite. Ou você não faz hoje e deixa de fazer amanhã. Ele tem que ser um processo contínuo. Então, o ponto principal é que você precisa, dentro da sua estrutura de trabalho, do seu dia, da sua agenda, nem que sejam em dias específicos, mas dedicar um tempo para aquilo que você precisa fazer em termos de movimentar a sua rede. Essa movimentação, a gente vai falar nas estratégias quais são aquelas ações. Assim como também, né, você tem aqui um vídeo que fala sobre quais são os canais que você pode utilizar. Então, nas redes sociais, como é que eu utilizo? O e-mail, como é que eu utilizo? Enfim, todas essas, né? Cada rede social, como é que eu utilizo essas redes sociais, né? Para que você possa dar mais força dentro do que você precisa, tá? Então, essa é uma parte das estratégias, que é digamos assim, os dois tópicos finais desse nosso treinamento aqui, desse nosso curso. Mas aqui é isso. Então, assim, o que é agora? Como que você faz para... Quais são as ações que você precisa fazer para movimentar a sua rede? Primeiro, assim, prudência. A gente sempre fala que, né, prudência é algo que você nunca deve relegar, né? O que significa isso? Eu preciso entender que dentro do processo de network é sempre relevante você abrir espaços, às vezes para um debate, para você fazer, por exemplo, uma enquete para entender assim, quais são as expectativas, quais são os principais problemas, quais são as dificuldades, enfim, situações como essa, para você entender por onde você pode caminhar e de que forma você pode agir para que você consiga dar, né, potencial para sua rede. Agora, um fator que a gente precisa entender é que existem áreas que são sensíveis. Quando você começa a entrar em debates que vai contrapor áreas como religião, a gente sempre fala, né? Política, religião, futebol, a gente não discute, né? Mas existem outros temas hoje que estão muito em voga
e que você precisa entender, não que você não possa falar sobre, mas você não pode criar dali uma ponte para uma discussão que de repente não vai levar a nada, mas pode causar um prejuízo muito grande no sentido da pessoa se afastar ou começar a ver você de uma forma que não valoriza. Então, em áreas, né, como essas que são mais sensíveis, você expressar às vezes a sua opinião ou um sentimento, ok, desde que você tenha prudência de como que você vai fazer isso, para que isso não cause, né, ali um tumulto, um grande problema. Assim como também, se de repente você ouvir contraposições, não faça disso um debate. Agradeça, né, a participação, né, a opinião, que isso é importante, mas não estenda isso no sentido de, agora, né, a gente vai entrar numa discussão. Uma outra questão é a seguinte: quando a gente está falando de network, assim como hoje a gente fala em tudo que envolve negócios, cada vez mais a gente está focando em nichos. Então, são partes menores de um mercado, de um todo, mas que me trazem mais produtividade, mais resultado. Então, às vezes, o que você faz, você não vai, né, assim, isso é fato. Você não vai vender ou você não vai atender todo mundo. Você vai atender um público específico que tem a demanda de solução né, de um problema que demanda uma solução que é aquela que você entrega. Você pode criar outros produtos, ter nichas diferentes? Pode, isso é para um outro tema, para um outro encontro. Mas, enfim, você, de qualquer forma, você vai começar a entender assim, ó, eu posso ter uma infinidade de pessoas dentro da minha rede, mas eu vou trabalhar elas de maneiras específicas, de acordo com aquilo que eu posso. Por exemplo, eu posso ter um network em que eu vou trabalhar essa rede, esses contatos, no processo de parceria de formar, por exemplo, soluções integradas. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com a área de consultoria estrutural, de processo, beleza? Beleza. Eu tenho um parceiro que tem um sistema no qual eu posso colocar essa estrutura organizada dentro de um sistema que vai gerar para ele resultado no dia a dia. Então, isso é uma parceria. Ele não concorre comigo, mas ele valoriza e potencializa mais o resultado daquilo que eu consigo entregar. Eu não tenho não tenho especialização na área de marketing, tráfego pago, gestão de campanha, tal, esse tipo de coisa. Então eu posso, por exemplo, modelar com você o seu negócio, né, modelar o seu produto ou o seu serviço, trazendo ali quais são as soluções, quais são os diferenciais, quais são as entregas, como que você faz isso, qual é o perfil de cliente, tudo isso a gente consegue fazer junto, beleza? Beleza. Tendo essas informações, tendo isso estruturado, é muito mais fácil para a equipe de marketing conseguir posicionar e atrair os clientes, porque ela já vai comunicar com mais clareza. Então, ele vai ter um fator ali a mais para poder gerar essas campanhas no sentido de uma comunicação mais assertiva. Isso é o que a gente chama de qualidade versus quantidade. Tem alguns autores que falam o seguinte: tem algumas estratégias que não adianta você, num primeiro momento, disparar balas de canhão para algo que você, de repente, vai ter um resultado muito pequeno. Então, nesse sentido, é muito mais você atirar com bala de revólver, ou seja, você ser mais assertivo. Isso em venda a gente fala muito sobre isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que, dentro da sua rede, você vai selecionar quais são aqueles grupos em que eu vou trabalhar de formas diferenciadas e quais são as informações que eu vou trabalhar de forma unificada. Então, quando eu estiver falando sobre um novo lançamento, sobre uma palestra que eu realizei, um encontro, uma viagem, alguma coisa nesse sentido, que é de um relacionamento mais social, beleza, eu posso trabalhar isso de forma conjunta para todos. Agora, eu vou trabalhar de forma muito mais pontuada dentro das especificações que eu tenho de estratégia. Então, e aí nessa formação dessa rede, desse seu network, você precisa, às vezes, não adianta, como hoje a gente vê, né? Em redes sociais, por exemplo, a pessoa tem 30, 40, 50 mil seguidores. Mas se você olhar, por exemplo, quantos daqueles seguidores se relacionam com ele de fato no sentido de gerar negócio ou direto ou indiretamente? Às vezes é muito pouco, não chega a 3%. Então, ou seja, aí de repente você tem uma outra pessoa que tem 1.000 seguidores na rede dele, mas 50% desses seguidores atuam de forma a gerar resultado.
Então, ou seja, a qualidade do que você está fazendo, ou seja, quem são as pessoas com quem eu quero me conectar e quais as razões que eu quero me conectar. O que nos une de forma conjunta que valoriza tanto ele estar comigo quanto eu ter um contato, uma relação com ele. Então, essas são as funções, né, de qualidade e quantidade. Né? Por exemplo, em redes sociais, não adianta ser, né, uma rede social, eu vou falar aqui porque, né, é muito conhecida, mas, por exemplo, o LinkedIn. Não adianta você ir lá e sair pedindo, né, para se conectar com Deus e o mundo, sendo que muitas daquelas pessoas não vão ter uma relação ou você não vai conseguir ter um viés ali de contato. Então, eu preciso saber, por exemplo, quais são aquelas pessoas, em que posições de hierarquia, de cargo que ela atua em setores, e eu quero me conectar e qual vai ser a estratégia que eu vou ter para fortalecer essa relação. Então, às vezes, eu vou ter uma quantidade menor, mas ela vai ser muito mais efetiva, muito mais produtiva do que, de repente, eu ter um monte de contatos que, na verdade, não geram resultado nenhum. Nem para você e nem você para eles. Tá? Esteja sempre atualizado. É sempre importante, a gente fala que assim, o conhecimento não ocupa espaço. Né? A capacitação, ela nunca é um investimento perdido. E hoje em dia, né, a gente tem várias situações, vários conhecimentos, várias áreas que vêm se integrando. Então, entender um pouco mais sobre inteligência artificial, como é que ela funciona, quais são as aplicações. Então, de repente, numa conversa que surge esse assunto, você consegue não como um especialista, mas você consegue ali ter né, a expressão da sua opinião de uma forma mais contextualizada. Áreas, por exemplo, aí entra, né, trazendo ali o primeiro tópico, né, da prudência, você pode, de repente, entrar numa conversa sobre quais são os caminhos que essas movimentações de poder influenciam tanto positivamente quanto negativamente dentro do mercado ou dentro né, do cenário socioeconômico. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, as questões né, por exemplo, guerras, o impacto isso dentro da geração de negócio ou as dificuldades, elas precisam fazer com que, de repente, você tenha uma maior efetividade da sua produção, uma maior capacidade de relacionamento e expansão do seu mercado para manter a sua empresa ativa. Então, eu não estou falando se o cara é ditador, se não é ditador, se ele está certo, se está errado, se isso tem um viés religioso. Não, eu estou tratando de uma coisa profissional. Então, qual é o impacto que as guerras geram em movimentações econômicas ao redor do mundo, direto ou indiretamente? Então, ok, esse debate, tudo certo. Então, ou seja, mas para isso eu preciso me manter atualizado, né, com leituras, com treinamentos, com eventos. Né, e os eventos para network são os que mais trazem. Eu vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo, provavelmente eu vou voltar nesse assunto, mas uma das coisas que eu me preocupo hoje quando eu vou realizar um evento, todos os eventos que eu faço, é que as pessoas pratiquem de fato o network. Então, que elas se apresentem, que elas entendam quais são as pessoas que estão ali, áreas envolvidas, porque no momento ali você vai poder chegar e conversar, só que você vai ter uma conversa muito mais interessante. Falou assim, olha, cara, eu vi que você trabalha com a área de TI para sistemas de gestão. Cara, que bacana, isso é uma coisa que sempre gera para mim uma demanda por conta do que eu faço, assim, assado. Então, ou seja, as conversas passam a ser muito mais produtivas. E isso gera um network de mais qualidade. Então, você está atualizado é a forma de você poder chegar e conversar sobre determinados assuntos, ou de uma forma geral, mas a partir né, de uma estrutura, de um ponto em que as pessoas entendam e falam assim, olha, ele não é um especialista, mas ele sabe sobre aquilo que ele está falando. Domine seus interesses. Uma das coisas que a gente fala é isso, né? Eu sempre falo que você vai ter uma infinidade de eventos de network, de uma série de coisas. Só que você tem que começar, às vezes, a selecionar, porque você vai participar de um evento, tipo assim, olha, eu vou participar desse evento porque eu quero a mesma coisa, eu quero me atualizar. Eu não entendo muito sobre isso, quero saber um pouco mais. Vou lá conversar, conhecer essas pessoas e entender. Ok. Agora, você tem hoje já falei aqui, diversas organizações e grupos que se posicionam como grupos de network profissional, para realmente gerar negócio. Então você tem ali, cada grupo tem a sua dinâmica.
Cada entidade ali tem as suas regras. Então, não adianta você falar assim, eu vou participar de N grupos. Primeiro você vai ter que saber assim, é interesse? Porque eu já vi algumas empresas fracassarem nesse sentido, por quê? Elas entram sem ter uma maturidade, elas entram sem ter a estrutura que ela precisa para dar o retorno que é esperado por esses grupos, e aí ela fica ali colhendo um nível de frustração. Então passa reunião, após reuniões, ela começa a perceber que ela não tem estrutura, ela não vai conseguir se adaptar e dar a resposta. E acaba saindo e perdendo ali recursos, né, até mesmo dinheiro que para participar desses eventos, já investiu ali, né, um valor financeiro para poder estar sempre dentro das reuniões, enfim. E elas se frustram por causa disso. É porque, de repente, aquele grupo ali não é um grupo de interesse, ele não vai realmente conectar. É interessante para manter a minha rede? Talvez sim, para você ter ali uma expansão. Pode ser que daqui a um tempo ou numa outra oportunidade gere. Mas quando você quer alguma coisa que o seu foco é aumentar, né, o seu, a sua participação no mercado, o volume de negócios, de novos negócios, você tem que ter muito isso sim. Quais são esses grupos de interesses que eu quero? Então, por exemplo, se você participa lá, você se filia a várias associações, por exemplo. Mas, de repente, a maioria dessas associações, elas não vão te gerar o que você precisa. Então, você precisa selecionar, às vezes, uma, duas, três, que realmente tem a ver, direto ou indiretamente, com o seu negócio, para que você possa participar. E outra, quais são as oportunidades que eu tenho? Por exemplo, eu vou ter uma associação onde essa associação ela tem espaços que eu posso utilizar para fazer treinamentos, para fazer eventos, para fazer encontros, porque ela me facilita, tem um custo para mim como associado menor, a sua localização, a forma de divulgação dela também pode potencializar esses eventos. Então, ou seja, eu tenho que pensar em todas essas estratégias de interesse, porque senão você vai fazer uma associação, né, ou qualquer outra rede, ou qualquer outra proposta de network, que não vai gerar para você o que você precisa, ok? Lógico que para você começar a fazer isso, você tem que fazer, né, selecionar pontos de interesse, quais são os contatos que você precisa ter mais conexão, como que você vai alimentar cada uma dessas áreas. Você precisa fazer um inventário da sua rede. Quantas pessoas hoje participam? Então, assim, quantas pessoas eu tenho em cada uma das minhas redes, e dentro do que eu tenho, por exemplo, pega lá o seu celular e faz uma verificação assim, de todos esses contatos, quais são aqueles que efetivamente têm mais poder de gerar um negócio e eu posso ajudar com maior velocidade? Quais são aqueles que, de repente, isso vai ser um pouco mais complicado? Então, você fazer esse inventário e selecionar isso para você entender, dentro da estratégia que você vai aplicar, o que você vai fazer com quem, é importante para você ter mais resultado. Então, você precisa saber, de fato, qual é o valor do que você tem na sua mão. Você vai ver que muitas vezes você não percebeu, mas você tem ali uma verdadeira mina de ouro, só que ela não está sendo trabalhada. E a partir do momento que ela não está sendo trabalhada, ela não está gerando resultado. Mas se você começar a trabalhar isso de forma estratégica, né, pensando, né, eles como ativos, né, como capazes de gerar resultado, de gerar ganhos, gerar, né, atração ou maior visibilidade, enfim, para o que você quer como objetivo, você vai perceber que você tinha ali um potencial dormente, né, que está ali adormecido, e que basta você fazer algumas ações e ela vai começar a voltar a ter valor e resultado para você. Né? Tendo conhecimento desse poder, né, da sua rede, quais são os perfis e áreas onde seus contatos eles estão posicionados, vai ficar muito mais fácil para você trabalhar dentro dessa sua estratégia. Algumas pessoas ainda têm no network o mesmo preconceito que se tem em relação à venda. Vendedores, né, sempre foram vistos, sempre teve uma barreira, como se fosse algo não tão interessante, né, no sentido da importância que isso tem, né, para os negócios. Então, vender sempre também precisou romper barreiras. E hoje já se tem um conhecimento, né, uma visão muito mais estratégica da importância que é a venda para qualquer negócio. Sem venda, sem negócio. Sem vendedores qualificados, dificilmente você vai conseguir fazer geração de riqueza dentro do seu negócio e prosperar. O network ele segue esse mesmo caminho.
muitas vezes o network era visto como uma parte da ação de venda. Então, fazer esse relacionamento, participar de eventos, era um papel do vendedor. Hoje se entende que é muito mais um papel do líder, daquele que está à frente do negócio, do que necessariamente da sua equipe de venda. Porque o que acontece é o seguinte, num curso de venda que tem aqui, eu falo que o primeiro canal de conexão que se existe entre negócios, entre pessoas, é a confiança no vendedor. Então, a mesma coisa que você precisa estar confiante naquilo que eu estou te passando para você entender o valor daquilo que você está recebendo. Então, quando a gente está falando de network, ainda que eu esteja falando sobre relações de negócio, B2B, por exemplo, ou B2C, você tem pessoas jurídicas ou PJ envolvido, mas as conexões, as relações de confiança são feitas por CPF ou por pessoa física. Então, o que acontece? Antes de qualquer pessoa comprar um produto ou um serviço que eu ofereço, ela precisa ter confiança naquilo que eu estou falando, em mim. Então, mesmo que você esteja trabalhando isso né, em relação ao seu negócio, à sua oferta de solução, de produto, serviço, as pessoas vão se relacionar com você ou com a sua equipe. Por isso que o network ele é importante no sentido de que você precisa ter atenção e dar, de dedicar de fato a que isso se fortaleça cada vez mais. Então, o network ele passa a ser uma estratégia dentro do negócio. E alguns pontos, né, que você precisa entender para vencer esse preconceito primeiro isso, até alguns anos atrás, né, eram frequentemente, os networks, até alguns anos atrás, eram organizações fechadas para homens. Então, quem fazia esse network se relacionava com outros empresas, entre empresas, normalmente eram aqueles que tinham cargos de gerência para cima. E na grande maioria, como ainda hoje, são homens. Então você tinha algumas organizações, inclusive, que a participação de mulheres era vedada, era proibida. Hoje, a participação de mulheres em eventos de network é muito maior do que a de homens, como em qualquer área. Até porque hoje você tem um volume cada vez maior de mulheres liderando negócios, administrando, gestando negócios, e elas têm uma capacidade de relacionamento muito maior e muito melhor do que o próprio homem, para você ter uma ideia. Então, as mulheres elas têm uma sensibilidade que consegue trabalhar esse network, esse relacionamento, de uma forma muito mais tranquila e produtiva do que os homens em geral, né? Isso é um fato e precisa ser valorizado. Então, vencer esse preconceito que network não é para todo mundo, network é só para homens, network, isso não tem mais espaço, tá? Segundo, você não pode cair na armadilha de estereótipos, né? Para você não entrar na falsa ação e achar que você está fazendo network e, na verdade, você não está fazendo network. Aí sim, você está fazendo só propaganda, né, divulgação de venda, você está só ali, como diz, caçando novos negócios. Então, o potencial do network é na ajuda mútua. É você conseguir fazer esse equilíbrio entre o dar e receber. Então, e como eu já falei aqui, muitas vezes você precisa, inclusive, começar primeiro a gerar para ele, né, para essa rede, oportunidades de negócio, para que ela crie em você uma referência, um entendimento né, de valorização, né, de participação, para que ela realmente se sinta imbuída no sentido de retribuir o que ela está recebendo. Outra, né? Você deve se conectar com quem gosta de você. Então, busque ambientes onde você se sinta confortável, né? E atenção para os seus próprios preconceitos. Então, a mesma coisa. Eu não gosto de conversar com outras mulheres, eu não me sinto à vontade, por questão de timidez, ou porque eu acho que o que eu faço é muito pouco, porque eu acho que o que eu faço não tem muito valor. Esse tipo de coisa quebra muito e tira muita oportunidades. Eu já participei, né, de grupos de network e era engraçado porque
a gente de repente recebia pessoas que estavam começando, empreendedores iniciais, com coisas, para você ter ideia, vou dar um exemplo que a gente tinha uma vez, eu conheci uma pessoa que ela começou a fazer salada no pote. Então ela produzia saladas em potinhos mesmo e ela vendia isso para as pessoas. E era uma coisa tão gostosa, tão bacana, que ela tinha dificuldade, que ela estava começando. Quando ela entrou para o nosso grupo, ela começou a vender ao ponto de que ela não estava conseguindo atender a demanda que ela recebia, tanto interna dentro do grupo, quanto era gerado para ela, de capacidade de produzir, porque as pessoas gostavam tanto quando experimentavam, que queriam mais. E ela começou a desenvolver aumentar o menu dela, né, a variedade de produtos de alimentos que ela fazia. Aí começou a entrar em áreas, por exemplo, de alimentação saudável e assim sucessivamente. Então, de repente, algo que ela entendia, ela mesma falou assim, ela chegou lá com essa intenção, ela falou assim, o que eu faço é muito pouco perto de vocês, aqui, nossa, eu estou falando com consultores, com dentista, com engenheiro, enfim, com empresas que têm um outro nível, e o que eu faço é alimentação. E a gente fala assim, cara, mas isso é o ponto-chave. As pessoas precisam estar bem alimentadas, precisam estar saudáveis para poder produzir. Então, o que você faz talvez tenha um valor até para que a gente consiga ter o resultado estratégico. Então, assim, vencer esse preconceito de que o que eu faço não é uma coisa ainda grande, não é um negócio assim tão valorizado. Não, muito pelo contrário, pode ser exatamente aquilo que as pessoas mais estejam buscando e mais valorizem. Então, tenha, se valorize, né? Se perceba como valor, como algo que o que você faz é importante. Alguém precisa daquilo que você está ofertando em algum momento. A questão do network é te ajudar a se posicionar mais próximo e mais perto, com mais visibilidade dessas pessoas. Então, às vezes, as pessoas que eu conheço têm interesse naquilo que você oferece e eu só não tinha uma pessoa que eu pudesse indicar com tranquilidade. Porque imagina, eu vou falar assim, não, compra do fulano que você vai gostar. De repente a pessoa passa mal, ou tem algum problema, ou uma falta de higiene. Quer dizer, alimentação é um negócio muito sensível. E eu precisava de ter alguém, e de repente é essa pessoa que chegou, para me dar essa confiança, falou assim, olha, pode pegar, pode experimentar, porque você vai adorar. Porque eu também uso, eu também faço, né, eu consumo esse tipo de produto. Então, assim, esses preconceitos no sentido assim, o network ele vai muito na capacidade que você tem de entender e valorizar a sua proposta de valor. E isso é uma coisa que a gente trabalha também. Então, a proposta de valor é o que de fato eu entrego como transformação ou a possibilidade de um desejo se materializar. Tá? Então, as pessoas querem o quê? Tranquilidade, segurança, sabor. Então, assim, isso tudo é importante. Se eu consigo fazer isso, minha rede vai me ajudar a dar maior visibilidade. E assim para qualquer área. Outra questão, né, é a questão da reputação. É a mesma coisa. Se você entra para uma rede de network, ou você utiliza a sua rede de network simplesmente no sentido de buscar ali oportunidades de gerar negócio para você, mas você não contribui de maneira nenhuma positivamente, as pessoas vão começar a entender e falar assim, aquela mesma história. É igual aquele seu amigo que só te procura em momentos de festa, de comemoração, ou para pedir um dinheiro emprestado, enfim, quando ele tem alguma necessidade. Resolveu o problema dele, ele desaparece de novo e volta quando tiver de novo alguma coisa, né, alguma pendência. Então, por exemplo, por isso que eu falo que você precisa ter uma estratégia de comunicação nessa rede, porque você vai começar, muitas vezes, a alimentar essa rede com informações que dão a ela uma visão de como que você pode contribuir ou quais são as coisas que hoje buscam essa necessidade ou esse investimento ou tem essa curiosidade. Então é aquela mesma história, olha, eu vou contar um caso aqui para vocês, igual eu fiz agora. Eu contei para vocês o caso de uma amiga minha que trabalhava com alimentação e como que as pessoas gostavam e a ideia dela de fazer hipóteses, de montar, de personalizar, de pensar isso, né? E ela fazia tudo com uma embalagem bonitinha, com carinho. Então a pessoa sentia que ela, mais do que ela estava comprando uma salada, ela estava recebendo um carinho. Então isso, quando eu falo
por exemplo, olha, como que você pode ganhar dinheiro, como que é importante, como é possível ganhar dinheiro apenas cuidando das pessoas, dando a elas uma demonstração de carinho. E conto, por exemplo, o caso dessa minha conhecida, essa minha amiga. Então isso, ou seja, eu estou dando visibilidade ao negócio dela, trabalhando uma informação que é, cara, saúde emocional, saúde mental, relacionamento saudável, enfim, eu posso trabalhar isso de várias formas. Então, muitas vezes eu não vou estar falando sobre mim, mas eu, dentro daquilo que eu atuo, que é ajudar empresas e pessoas a se desenvolverem, quando eu começo a trazer esses assuntos, começo a trazer isso para dentro dessa rede, eu começo a trabalhar isso de duas formas, dando a ela uma questão de, olha, eu estou preocupado com você, quero que você se sinta bem, mas ao mesmo tempo também eu estou trabalhando uma parceria, um, né, um negócio que pode ser interessante, né, um evento, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, assim, para isso você precisa se orgulhar, né, tanto de você quanto do que você faz. Então, valorize a si mesmo, valorize o que você faz, porque assim as pessoas vão ver você com mais respeito, com mais confiança. Imagina, como é que eu posso oferecer para alguém alguma coisa se nem eu mesmo acredito que aquilo ali tem valor? E aí entra dentro desse processo, né? Vai te ajudar na venda, porque se você valoriza, você entende e se orgulha do que você faz, as pessoas vão comprar porque elas entendem que exatamente é isso que elas estão buscando. Uma pessoa que possa ter uma entrega com confiança naquilo que ela está fazendo. Reconheça os seus parceiros e o que eles fazem, por isso que eu falei aqui. Então, valorize outras pessoas. Valorize, por exemplo, quando você vê lá, né, na rede, a pessoa mandou lá né, uma mensagem lá sobre um evento que ela realizou, né, um jantar que ela fez e que foi bacana. Vai lá, comenta, entendeu? Marca essa pessoa, é, parabenize, porque ela está entendendo que ali você está exatamente atento ao que ela está fazendo, entendeu? Se você participou, vai lá, faz uma postagem. Cara, quero agradecer a oportunidade que fulano de tal me proporcionou de participar de um jantar tão bacana, conhecer pessoas tão incríveis, que trabalho legal e tal, naná. Isso tudo ajuda, né? É aquela mesma história, você está ajudando ela a dar visibilidade ao negócio dela e você está reconhecendo o valor dela. Ela vai retribuir isso no momento certo. Seja responsável e ético no que você faz. Então, uma das coisas que a gente sempre se preocupou, e vários grupos, né, desses network profissional, eles têm isso como regra. Por exemplo, alguns grupos não permitem que sejam pagas comissões sobre recomendações sobre negócio. Por que faz isso? Que é para você não gerar uma relação só comercial. Ah, eu estou indicando porque ele me paga. Não, eu estou indicando porque realmente eu entendo que ele vai fazer entrega. E aí, muitas vezes, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte: tem uma outra lógica. Vamos imaginar que assim, olha, se eu indicar esse meu parceiro, eu vou ganhar, sei lá, R$ 2.000 por essa indicação. Mas de repente a rede dele, ele consegue me indicar um cliente, que esse cliente vai me gerar uma receita de R$ 20.000. Então, ou seja, o que vale mais a pena? Eu recomendar ele porque eu recebo uma comissão e a partir do momento que ele me paga essa comissão, ele entende que o que ele, né, a retribuição dele está feita, que é a remuneração, ele não necessariamente precisa me indicar, né? Ou, pior ainda, para que isso aconteça em termos de indicação, tanto que você recebe quanto que você paga para ele tem que estar mais ou menos no mesmo nível de resultado. Então, a mesma coisa, vamos imaginar o seguinte: se ele te paga uma comissão de R$ 2.000, mas se ele fizer uma indicação, você vai conseguir pagar ele R$ 150, você acha que ele vai te indicar? Porque existe uma discrepância aí. Em termos de negócio, né, existe uma discrepância. Então, do mesmo ponto que ele acha que ele já retribuiu você porque ele te pagou, ao mesmo tempo também a relação de balança ali não é equilibrada. Então, isso pode gerar é, outras questões. Ou, da mesma forma, você não ter uma ética no sentido de que talvez aquilo não seja a melhor solução que a pessoa está precisando, mas você vai indicar porque você está ganhando. Então, não existe ali essa reciprocidade e nenhuma postura tão ética de transparência dentro daquilo que você está fazendo. Eu, por exemplo, falo a mesma coisa. Eu tenho os parceiros. Sempre que tem uma solução que eu acredito que um parceiro meu possa fazer, eu faço essa recomendação com alguns pontos. Primeiro, é uma indicação, não é uma obrigação.
Segundo, eu não entro e não interfiro em negociações de valores sobre o serviço. Por quê? Eu sei quanto que o meu serviço vale e acredito que você também saiba quanto que o seu serviço ou o seu produto vale. Então, não cabe a mim, né? Então, aquela história, não, eu vou te indicar, mas para uma indicação eu preciso que você faça um valor diferenciado. Não, entende? Esses são dois pontos. O terceiro ponto é que eu faço o acompanhamento, porque é uma indicação, então eu vou lá acompanhar se foi feito, se fez, se entregou no prazo, deu tudo certo, né? Cumpriu com todas as promessas. Então, assim, eu dou uma garantia, além da minha palavra, de que eu também vou acompanhar esse processo. Então, essas são. Então, você tem que ser responsável e ético naquilo que você faz, para que você crie uma reputação de realmente uma pessoa que faz porque entende o princípio e o que é, né, um network verdadeiro. E outra, ajude sem esperar aplausos. Muitas pessoas esperam ajuda e esperam, por exemplo, eu faço uma indicação. Aí você espera que aquela pessoa daqui a um tempo te mande uma mensagem, ou bote lá na rede social, né? Nossa, Gustavo, você é maravilhoso, você é incrível, você é fenomenal, parará, pororô. Não. Pode acontecer? Pode. É interessante que aconteça? Sim, claro. Por isso que eu falei, depende da pessoa. Mas tem que ser espontâneo. Tem que ser algo que venha de uma forma natural. Ou a mesma coisa. De repente aquela pessoa pode não fazer um agradecimento, mas a forma dela de agradecer é te trazendo uma oportunidade de negócio que ela entendeu que isso que valoriza para que você possa ser aquele que realmente vai resolver o problema. Como da mesma forma, algumas vezes eu recebo um contato, né, às vezes de uma pessoa que já tem um tempo que eu não falo com ela. A gente, de repente, fez um trabalho, a gente participou de algum grupo, enfim, alguma coisa assim. E aí, de repente, eu recebo uma ligação de uma pessoa e falei assim, ó, sabe, eu recebi o seu contato né, de fulano de tal, e eu tenho um problema e ele falou que você é a pessoa que vai resolver esse problema. Ó, bacana. Então, assim, de repente essa pessoa não colocou nada na rede social, ela mas ela tem, né, a minha lembrança, como uma referência. E naquele momento que surgiu uma oportunidade, eu falei assim, não, isso aí é para fulano. E assim sucessivamente. Então, às vezes você vai ter lá as pessoas que às vezes você não conhece, ou tem um tempo que você não conversa e tal. Aí surge uma oportunidade, eu falei assim, mas eu conheço fulano. Peraí, deixa eu ver se ele ainda está trabalhando com isso, ou vou te passar o contato. Se ele estiver ainda atuando nessa área, ele vai ser a pessoa que vai poder te ajudar. Ou, de repente, se ele não tiver, pode ser até que ele consiga te indicar quem vai fazer isso. Entendeu? Eu já recebi, por exemplo, que não era nem para minha área. Mas falou, ele falou que você vai me ajudar. E eu falo sempre isso para as pessoas. Se eu não puder te ajudar, eu vou buscar alguém que possa. Mas a minha ajuda vai ser exatamente isso. Que você consiga ver uma solução para o que você está acontecendo. Se é comigo ou não, ainda assim a gente vai trabalhar para que você consiga ficar satisfeito. Então, às vezes você recebe e fala, ele falou que você vai resolver o meu problema. Mas às vezes o problema dele não sou eu exatamente que vou resolver. Mas são pessoas que eu conheço, que eu posso indicar, que vão resolver. E as pessoas ficam extremamente satisfeitas. Né? De repente tem uma pessoa que me liga e fala assim, Gustavo, eu sei que você faz evento, você realiza essas coisas, assim, assado e tal, e eu estou precisando de um espaço, você não consegue me indicar um lugar bacana? Eu falo, tá, me fala qual que é o evento que você está querendo fazer, como é que é, né? Fala, tem essa e essa pessoa aqui que você pode entrar em contato falando, inclusive no meu nome, que elas vão te ajudar. É isso, entendeu? E não é assim, aquilo que a pessoa, na hora que ela fizer o evento, ela vai falar assim, olha, esse evento só aconteceu porque o Gustavo se prontificou. Não, eu não estou esperando isso. Me interessa o seguinte, ela teve sucesso, aconteceu. A única, né, ela chega e falou assim, Gustavo, bacana, fechei, foi muito legal, obrigado pelo coisa. Tá tudo certo, entendeu? Nem sempre é fácil de fazer. Para fazer network, né, do tudo que a gente veio falando até agora, primeiro, deve valer a pena. Então você precisa analisar a oportunidade, quanto você tem para se dedicar, quais são exatamente sua rede, enfim, tudo que a gente veio falando até aqui. Sempre procure manter equilíbrio. Eu falo sempre com as pessoas que o melhor caminho é o caminho do meio. Nem muito para cima, nem muito para baixo. Então, se você faz network, por exemplo, você passa um tempo ali que você vê aquela enxurrada de contato, de comunicação, de tal, né? De repente você some. Aí você passa um tempo e não faz nada. Aí daqui a pouco é como se fosse aquela coisa, né? Sazonal.
Na hora que você precisa de um lançamento, na hora que você precisa de abrir um evento, na hora que você precisa vender um treinamento, na hora que você precisa, você vai lá e faz. Passou aquele negócio, só. Aí daqui a pouco você vai começar a fazer de novo, vai e volta. Então, assim, você deve ter um equilíbrio, né? E mude se você precisar. Então, e sempre assim, avalie, né? Quando você perceber que não, aquilo que você está fazendo não está gerando, né, nenhum resultado, procure entender quais são os problemas e faça uma revisão, faça uma nova tática, faça uma nova estratégia, né? Procure aprimorar, faça um curso, né? Como você está fazendo aqui agora. Enfim, busque coisas que possam melhorar aquilo que você precisa. Existem dias que a gente acorda, ou que a gente está com um problema, que não é fácil você chegar e você não falar assim, vou praticar. É como você, por exemplo, ir para academia. Quem faz academia sabe, tem dias que você quer fazer qualquer coisa menos exercício. E é nesse dia que você precisa fazer. Porque na hora que você tem o maior dificuldade e você pratica, você investe, você cria na sua mente uma referência. Se você naquele momento você só fizer quando for fácil para você, talvez esse momento nunca surja, né? Esse momento ideal, ele não existe. Você precisa fazer o momento ser ideal. Então, se naquele dia você não está no melhor momento, faça uma coisa mais simples ou faça algo que seja, né, mais fácil de você fazer, mas faça alguma coisa. Entendeu? Se você, por exemplo, você se propõe a uma vez por semana mandar uma news com notícias, com alguma coisa. Então prepare isso, exatamente para que você já tenha algumas ações. Naquele dia que está mais difícil, você vai falar uma coisa mais fácil, mas que as pessoas vão falar assim, opa, notícia aqui do Gustavo. Então, beleza, bacana demais, ele lembrou. Isso fica na memória. E aí é mais fácil. E aí você vai vendo. De repente, eu não consigo fazer um artigo toda semana, vou fazer um artigo quinzenal, ou vou fazer um artigo semanal. Mas eu vou fazer algo que vai ser bom, de qualidade, que vai entregar o que eu preciso. Então, eu mudei. Em vez de fazer semanal, eu vou fazer quinzenal. Ou em vez de fazer quinzenal, eu vou fazer mensal. Mas mantenha uma constância. Então, ou seja, equilíbrio, né? Valorize e ajuste. Aqui uma frase que eu acho super interessante é: a prática sempre leva à perfeição. Se praticar, não fazer, nunca terá vontade de participar de eventos de network. Então, a mesma coisa. Se você não pratica, assim como qualquer coisa na vida, se você não fizer a prática constante, e principalmente naqueles momentos, naqueles dias que você está com mais dificuldade, eu participava, para vocês terem uma ideia, eu participava de um grupo que para chegar, o grupo se reunia, as reuniões eram toda terça-feira, de 7 às 8h30 da manhã. Eu tinha que chegar lá por volta de umas 6 horas, porque a gente tinha que preparar o espaço para receber os convidados. Então a gente tinha duas dificuldades. Uma, isso era toda semana. Então tinha um dia da semana que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, para poder me preparar, né, vestir, ver se está tudo certo, deslocar para poder participar. Então esse evento, teoricamente, né, estrutural, ele acabava às 8h30. Mas às vezes estendia até umas 9h30, 10 horas da manhã, que era exatamente, né, o desdobramento do network. Então, desse dia da semana, a minha agenda começava às 5 horas da manhã para frente. E às vezes tinha dia que, por exemplo, eu tive um evento no dia anterior, cheguei em casa bem mais tarde. Eu tinha um tempo menor para descansar para poder estar no dia seguinte lá. Tinha dia que eu ia deitar e falei assim, nossa, amanhã vai ser osso. Não, acho que eu não vou conseguir. E é nesse dia que você tinha que falar, não, eu tenho que estar lá, é um compromisso. Até porque eu convidei outras pessoas para irem. Então, ou seja, eu tenho esse compromisso com outras pessoas. Então, tudo isso faz. E conforme o tempo ia passando, aquilo ia ficando mais fácil, você ia se adaptando e as coisas começavam a fluir de uma forma mais tranquila. Até hoje existem esses eventos. Você imagina eu convidar uma pessoa para ela levantar também 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, às vezes que não é o horário dela, habitual, para ela ir lá, conversar comigo, conhecer outras pessoas, para depois ir pro dia normal dela de trabalho. Então, assim, tem barreiras, tudo tem. Nada acontece de uma forma 100% tranquila, tá certo?
Outra, né, que é aqui mais como uma referência, mas valorize as oportunidades, né? O melhor momento de se relacionar é exatamente onde você está, né? Mas quando você tem eventos profissionais, é preciso você se preparar. Então vamos imaginar, é a mesma coisa. Eu ia participar dessas reuniões. Toda semana eu tinha que preparar, né? Eu tinha que ter preparado todo o meu kit, o que eu ia falar, sobre o que eu ia falar, como eu ia falar, né? Quais eram os materiais de repente que eu ia levar para uma apresentação. Tinham momentos em que eu era né, a apresentação principal, então era um negócio que ia ter mais visibilidade, por aí vai. Então assim, eu falo sempre, né? A melhor momento de fazer network é onde você está. Há pouco tempo eu estava numa reunião, né, num encontro social. E ali, né, conversando com um com o outro, o que você faz, como é que tá, Paraná, Pororô, e tal, foram oportunidades que foram surgindo de falar sobre o que eu faço, de ver, nossa, mas que bacana, que legal, enfim, criando essa oportunidade. Agora, quando é evento profissional, você tem que entender, falar assim, ó, isso aqui, eu vou trabalhar isso como um negócio. Então, assim, quando você vai participar de um evento profissional, você tem alguns pontos que você tem que entender. Quanto você domina dos seus objetivos, né? É fácil porque você deve compreender, saber, né? Por que você está participando daquele evento, né? Assim como quais as estratégias que você vai. Então, assim, quando você vai participar de um evento profissional, tem que saber quais são os meus objetivos com aquele evento, o que eu vou fazer, o que eu quero como resultado para o evento e pós-evento. Muitas vezes eu falo que pessoas perdem oportunidades muito mais após o evento do que durante o evento. Porque às vezes durante o evento você tem uma série de informações que estão sendo passadas, não só que você recebe, mas que você transmite. Só quando você, depois do evento, você precisa falar assim, bom, quais são as pessoas que eu vou continuar e como que eu vou fazer esse processo. Se ali surgiu uma oportunidade, já deixar ali um encaminhamento, uma agenda, uma reunião, né, um contato posterior, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se você recebe um convite para ser membro, por exemplo, de uma organização, uma associação, um grupo de network, uma empresa, enfim, alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que você tem que ter clareza é quais são as vantagens que eu posso levar e quais são as vantagens que eu posso receber. O que eu preciso? A mesma coisa. Esse grupo, por exemplo, eu estou preparado para toda semana levantar 5 horas da manhã e aconteça o que acontecer. Choveu, tem chuva, sol, frio, vento, não interessa, eu tenho que estar lá. Eu tenho que convidar outras pessoas, eu tenho que, né, ter preocupação em ajudar aquelas pessoas também a gerar negócio. Então, ou seja, tem uma série de demandas ali que não é simplesmente as coisas não acontecem, porque não existe almoço de graça, né? Isso é um fato. Então, toda vez que alguém fala assim, olha, você vai ter a oportunidade de participar de um grupo de network que gera, em média, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, 200 mil em negócios por mês. Isso não vem de graça, não é geração espontânea. Então você tem que ter muita clareza do seu investimento financeiro, de tempo, de material, de tudo, porque eu já vi muitas pessoas que vão para uma reunião de network profissional totalmente despreparada. E aí, cara, dá uma ideia totalmente inexperiente, né? Pouco profissional do que você faz. Então, imagina o seguinte: cara, eu trabalho com uma gráfica que produz cartões de visita e eu não levo nenhum cartão meu. Então, gente, pelo amor de Deus, se você vende cartões de visita e você não tem o seu, ou o seu cartão é aquele cartão mais, né, simplesinho, mas não precisa ser um baita cartão, um negócio. Mas tem que ter uma condição da pessoa entender. Falar assim, nossa, que bacana, impressão legal, boa diagramação, e tal, né? Ou seja, ela tem que entender que aquilo ali tem qualidade. Né? Se você fala, por exemplo, que você ajuda pessoas a aumentar a sua rede de contatos e você não consegue se expressar, não consegue falar o que você faz, não consegue transparecer confiança, como é que a pessoa vai confiar naquilo que você está falando? Então, ou seja, você precisa entender essas vantagens e desvantagens. Outra, você precisa saber analisar cada pessoa, né? Que tem um diferencial próprio. E aí você precisa entender como que você vai conduzir cada uma dessas conversas de acordo com o potencial e diferencial que essa pessoa tem. Então, por exemplo, estou conversando com uma pessoa que é da área do direito. Então, qual que é o potencial e o diferencial que ela tem que pode me ajudar? Um exemplo.
a minha rede né, de clientes são empresas. Então, advogados que trabalham direito sucessório, direito empresarial, marcas e patentes, essas áreas né, de contrato, são áreas que vão ter um diferencial, porque eu posso utilizar isso e falar assim, olha, eu tenho um cliente que ele está com problema na sociedade, ou eu estou com um cliente que a gente está estruturando a empresa. Eu preciso que você ajude a montar todo o contrato social baseado no que eles têm de expectativas para que isso possa vir a trazer resultado para eles, entendeu? Então, ou seja, eu preciso analisar quais são os potenciais de cada uma daqueles contatos, tanto do que eu estou fazendo ali, quanto dos contatos futuros que vão ser gerados a partir desse momento. Beleza? Encerrando o nosso encontro, né, já chegando aqui bem no finalzinho, controle o seu comportamento. Né? Se apresente, né, com uma rápida, né, de uma forma mais rápida, que a gente chama de pitch de apresentação, pitch de venda. Então, pitch de venda é assim, quem eu sou, o que eu faço, quais são as soluções e para quem que eu faço isso. Então, ou seja, primeiro é o seguinte, né? Sempre que você vai conhecer alguém, quando você chega num evento, principalmente eventos profissionais, todas as pessoas estão com um crachá. Um crachá que vem o nome, e muitas vezes a empresa, o nome da pessoa, a da empresa, ou o que ela faz. Aquilo ali é para você ver, então não fique constrangido, falei assim, opa, né? Você falou assim, tô vendo, por exemplo, Gustavo, tô vendo que você trabalha com a área de consultoria empresarial, pô, bacana, me fala um pouco mais sobre isso. Entendeu? Esse é um ponto. Segundo, você pode falar assim, oi, muito prazer, Gustavo, meu nome é fulano de tal, meu nome é Ricardo, eu estou vendo que você trabalha na sua empresa de consultoria, muito bacana, minha empresa trabalha com software, eu acho que, né, nesse sentido eu vejo que a gente tem aí uma oportunidade bacana de se conhecer, né, de repente ter aí uma parceria, né, me fala mais um pouco sobre o seu negócio. Ponto. Então, assim, e aí aquela mesma coisa. Aperto de mão, seja homem ou seja mulher, um aperto de mão, tá? Rápido, né? Não precisa ser aquela coisa entusiasmada de sair abraçando, de coisa, respeitosamente, mas que já. Né? E outra, faça um aperto de mão que seja de fato ali né? Não é aperto no sentido da força. Mas tem pessoas que praticamente pegam na pontinha do dedo, como se tivesse ali um nojo, né? O medo de contaminação. Então, isso já demonstra para a pessoa que você não está presente ali, você tem, né, uma barreira. Então, cumprimente de forma adequada, né, igualmente homens e mulheres. Então, não é porque mulher você vai sair beijando, a não ser que seja uma questão cultural ou ali uma oportunidade, mas assim, sempre com retidão e principalmente com respeito. E para isso você precisa também saber descrever, né, de forma bem rápida e objetiva o seu negócio, como eu falei. Muito prazer, meu nome é Gustavo, eu sou diretor da Plano S Negócio, a gente trabalha com consultoria empresarial, que é de organização, que vai da modelagem e organização de processos. Beleza? Ou a mesma coisa, eu trabalho com alimentação voltada para academia, eu sou nutricionista ligado a para quem desenvolve hoje trabalhos usando a sua imagem e quer ter ali né, um sucesso, enfim, uma qualidade de vida. Outra coisa importante, tá? Isso acontece muito, sejam em encontros de network, por exemplo, festa de fim de ano da empresa, é um evento de network e um evento profissional. Você não está ali para fazer gracinha, para contar piada, para ser a atração do negócio. Então, assim, se vai ter, né, se vão ser da mesma forma. É um café da manhã. Esse café da manhã é um momento de você relaxar e começar a se ambientar. Então, não vai chegar lá e tomar conta de uma determinada bandeja, comer como se você estivesse passando fome, ainda que você esteja com fome, tá? É uma coisa para você ali, para começar a criar, é uma recepção. Da mesma forma, se você tem lá um evento network, tem lá né, um lanche no intervalo, aquilo ali é para você dar uma relaxada, para você conhecer pessoas. Então você tem que estar muito mais preocupado ali em conversar. E o cafezinho ali é uma forma de conexão, né? Não é para você matar a sua fome,
Por isso que algumas estratégias, você leva, dependendo do evento, se é um evento o dia inteiro, leva umas barrinhas de cereais, alguma coisa que você possa ali utilizar para se manter ativo, sem que você precise se preocupar lá com, né? Você não foi lá para lanchar, tá? Aquilo ali é uma cortesia. Então use isso dessa forma. Segundo, se você tem eventos como festa de fim de ano de empresas, em que vai ter, né, bebida alcoólica, esse negócio, faça isso com moderação, sabe? Tenha controle, para você não perder o controle. Então, isso foi feito para você integrar, é uma forma de integração. Então, use isso com inteligência, porque senão você pode ter muito mais prejuízo do que você possa imaginar. É, mesma coisa, se você de repente exagera na bebida, começa a fazer brincadeiras constrangedoras, começa a ter liberdades que você não tem, enfim, você vai ser aquela pessoa que todo mundo vai falar assim, ó, ou pelo menos acredito que as que tem maior importância, vão falar assim, cara, esse aí nunca mais, tá? Bom, encerrando aqui, trazendo mais uma frase, que eu gosto sempre de, no final, né, trazer uma frase de reflexão. É fundamental causar sempre uma boa impressão sobre quem você é e o que você faz. Em eventos de grande importância, saber se comportar faz toda a diferença entre ser valorizado ou ser evitado. Então é aquele momento em que você tem que saber se adaptar e jogar com o ambiente, com o lugar, para que aquilo ali seja importante. Então a mesma coisa. Escute mais do que fale. Então, às vezes, você tá tão empolgado em falar o que você faz, que no final das contas, você saiu, conversou com uma pessoa, ela foi embora, você falou assim, que é que ela faz mesmo, hein? Nossa, eu falei, e eu não faço nem ideia do que ela faz. Então, ou seja, equilíbrio, caminho do meio. Se apresente e abre espaço para ouvir e quando a pessoa estiver falando, esteja atento ao que ela está falando, porque vão ter várias informações ali que vão ser fundamentais para você trabalhar naquele momento e após aquele encontro. Beleza? Muito obrigado. A gente se vê numa próxima aula.